Você é daquele tipo de pessoa que perde o foco quando o celular toca, quando ele vibra, quando passa uma mosca na sua frente, você já se distrai e não consegue fazer mais nada? Nesse vídeo eu vou ensinar como você faz para não perder o foco na sua vida, nos seus negócios, nos seus relacionamentos e nos seus estudos, seja qualquer área da sua vida. Se você pegar, por exemplo, um guerreiro no campo de batalha, ele jamais vai parar o que ele está fazendo para olhar do lado se alguém gritou. Alguém gritou qualquer coisa, ele não vai olhar do lado. Ele vai olhar para frente, para o inimigo, para o adversário dele, para ele ganhar a batalha, porque senão ele perde. Ele é estratégico, ele sabe aonde ele coloca a mente dele. Então, não é o celular que te distrai, é a sua falta de percepção ou a sua falta de treino no que realmente importa. Que de repente você está estudando, não é o celular do seu lado. Então isso tem jeito, a gente treina o cérebro para que a gente não se perca ao longo das distrações diárias. É como quando você culpa a chuva por você ter se molhado. Se você não usa um guarda-chuva ou não usa uma capa e você sai na chuva, você vai se molhar. E assim é o nosso cérebro. Se a gente não presta atenção no que a gente está fazendo, se a gente realmente não foca e não toma determinadas atitudes para que o nosso cérebro foque, a gente também não vai, a gente vai se molhar. A gente vai se molhar, a gente não vai conseguir focar, a gente não vai conseguir fazer nada. Então a gente tem que ter uma blindagem interna na nossa vida. Se a gente não tem uma blindagem interna, e é para tudo, não é só para a mente, é uma blindagem interna que a gente tem que colocar os nãos que a gente tem que saber dar ao longo da nossa vida. Então não adianta nada você desligar o celular do seu lado, porque o barulho ele não é externo, o barulho é interno. Você está fugindo de alguma coisa que você não sabe e acha que é o celular que vibrou, ou você acha que foi o barulho da chuva lá fora, caiu uma pena do lado, você acha que, porque caiu aquela pena, eu ouvi caindo e me atrapalhou. E você vira as costas para o barulho que está interno. O que está fazendo eu perder esse foco? Você tem que se perguntar o que está fazendo com que eu perca totalmente o foco da minha vida, eu não consigo fazer nada. Eu começo a fazer um curso, eu paro de fazer, estou tocando um instrumento, de repente eu me desanimo, vou fazer outra coisa, eu entro numa luta, começo a aprender uma arte marcial, aí eu paro, eu vou para outra, e vou pulando de galho em galho. Por que isso? Isso são as distrações que a gente permite que entre na nossa vida para que nós fujamos das coisas que realmente estão nos atormentando. O segredo é identificar os gatilhos que fazem com que a gente fuja disso, que a gente fique tentando escapar o tempo todo das nossas obrigações. Vamos então aos passo a passos que eu anotei aqui. O primeiro é treine o cérebro como um músculo. Você não começa numa academia com 100 quilos. Você começa com 1 quilo, 2 quilos, coloca 5 quilos. Então, aos poucos, você vai aumentando a carga no seu treinamento. E assim é o cérebro. A gente costuma fazer pequenos blocos para ajudar de 10, 15 minutos. Rita, mas eu não consigo concentrar 10 minutos lendo. Faça uma leitura tranquila, uma leitura de um livro que você goste, comece com livros menores, ou faça uma atividade que você tenha prazer e vai aumentando, e vai focando, vai aumentando aos poucos, até você chegar num tempo que seja um tempo satisfatório para o que você precisa desenvolver. Eu costumava muito meditar, eu medito até hoje eu medito mais tempo, mas eu começava com 5 minutos de meditação, tentando olhar para um ponto na minha frente, focar naquele ponto e só ficar olhando para aquele ponto para treinar a minha mente. Tem pessoas que fazem oração, que oram, que fazem, os católicos fazem terço para focar, te ajudar a focar na oração, no que você quer, e assim vai. Então cada um tem o seu jeito de trabalhar o cérebro. Então aprenda no seu jeito a fazer de uma forma que você consiga focar. 10 minutos lendo,
10 minutos fazendo alguma coisa, aí eu vou aumentando. Então, trabalhar isso. O foco ele não é dom, o foco é um treino. A gente tem que treinar. Assim como na academia você vai ganhando resistência, na mente a gente também vai, o nosso cérebro vai criando resistência conforme a gente vai trabalhando isso. Então, 25 minutos que você foca em alguma atividade já ajuda você a reprogramar o seu cérebro. Você pode, 25 minutos eu estou falando, você pode cronometrar, ou você pode, por exemplo, cronometrar 10 minutos, aí vai depender da atividade que você está fazendo. Uma outra coisa que eu gosto, um passo que eu faço muito na minha vida, é reduz o atrito para começar. O que é isso? O reduz o atrito para começar é você deixar o lugar preparado para você fazer a atividade. Então, você vai tocar o piano, você já abre o piano e deixa a partitura lá, porque senão você não vai tocar. Se você, por exemplo, vai criar conteúdo, você já deixa o tripé, já deixa a câmera montada, já deixa o note, o tablet, deixa as suas anotações na sua frente, no lugar certo, porque senão você não vai fazer. Se você for esperar, sei lá, 20 minutos de preparo, eu vou demorar meia hora para preparar o lugar. O lugar tá uma bagunça, não tá nada no lugar, você não faz. Você já desanima, você já gasta energia já aí. Inclusive tem empresários que usam, por exemplo, camiseta preta. Eles usam só a camiseta preta. Todo lugar que você vê, eles estão de calça jeans, camiseta preta. Eu não me lembro quem que foi que eu vi, que agora eu não me lembro, eu sabia quem era, agora eu não me lembro mais do cara. Você só vê o cara de camiseta preta e calça jeans. Por que isso? Para não perder tempo em ficar escolhendo a cor da roupa que vai usar. Para as mulheres é um pouco mais complicado, porque a gente tem que se maquiar, a gente tem que arrumar cabelo, e põe batom, e põe brinco, e põe não sei o que lá, e põe a roupa. Para o homem, eu não sei, talvez seja um pouco mais fácil, não sei se eu estou falando besteira aí, porque tem homens que são muito vaidosos também, né, que gostam de trocar a camisa. Mas se você ficar inventando roda antes de começar, você não começa. Então, Rita, eu estou aprendendo, sei lá, a tocar violino. Se você não deixar o violino afinado e depois só dar umas micro afinadinhas assim, você não vai tocar. Eu falo por experiência própria. Às vezes o meu violoncelo está no suporte e está tudo desafinado, porque às vezes eu não toquei a semana inteira, porque não deu tempo, tô fazendo outras coisas. Aí eu chego lá, pego o arco, vou tocar, e vejo que está desafinado, eu falo assim, ai meu Deus, vou ter que afinar, eu já deixo de lado, aí eu já pego o violino e já começo a tocar o violino, estudar o violino, porque o violino está afinado. Então isso acontece, então a gente tem que ter, eu tenho muito problema com isso, eu tenho que sempre reduzir o atrito para começar. Se eu tiver o lugar desarrumado, eu não faço. Então, a gente tem que ter muita força de vontade para isso, mas mais do que força de vontade, é a estratégia. A gente tem que ser estratégico. Eu tenho que fazer isso durante a semana, vou criar conteúdo, deixa já o lugar preparado. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter, vamos supor, sou advogada, já deixo tudo arrumado, porque senão você não faz. Eu coloquei aqui, o que mais destrói o foco não é a distração, é a demora para começar. Então, quanto mais tempo você demora preparando, mais tempo você demora para fazer. Uma outra coisa, na realidade, isso já corta 70% da sua resistência em fazer, se você faz dessa forma. Um outro ponto importante que a gente tem que fazer para que o nosso cérebro fique treinado é pensar que as micro vitórias elas vão criar dopamina. Então a gente é como subir a escada. Você vai subir uma escada, você olha para cima e você vê uma escada enorme e você fala assim, eu não vou conseguir. Mas se você subir degrau por degrau, você vai ver que você consegue chegar lá. Então, se você, todas as vezes que você conseguir focar nesse determinado lugar, conseguir focar nessa determinada leitura, conseguir fazer essa determinada atividade e você comemorar, isso é muito importante. Quando a gente comemora as nossas vitórias, nem que sejam pequenas, essas nossas
Tarefas que a gente conseguiu fazer, a gente tem que ticá-las. E a gente vê que a gente consegue fazer. E aí isso vai dando mais ânimo para a gente focar, inclusive. A gente vai começar a manter a energia acesa. Então, a dopamina ela não vem de uma meta gigante, mas de um progresso imediato. Então, se você fez um progresso, se você concluiu uma mini tarefa, já dá um ok lá, que isso vai te fazer bem, você vai começar a focar cada vez mais. Transforme distrações em recompensas. Então, por exemplo, eu consegui focar meia hora. Aí você vai lá, pega o celular. Então coloque isso, ó, se eu focar 40 minutos, eu vou poder ver aquele filme na Netflix. Se eu vou focar 1 hora, então dê para você recompensas das coisas que você faz. Se eu, por exemplo, estudei 2 horas, agora eu mereço um descanso no celular. E com isso você vai se animando. Seu cérebro começa a entender que primeiro está as obrigações, as coisas que você tem que fazer, depois o prazer, entendeu? Depois você vai, primeiro é disciplina, você tem que ser disciplinado. E aí depois você tem aquele momento de descontração, que é o momento de uma Netflix, de um celular, de sair com os amigos e assim vai. Eu lembro uma vez eu virei para uma aluna minha e falei assim, nossa, mas você não sai nem de domingo, seus pais, porque eu encontrei com os pais dela numa festa que teve, tipo uma quermesse, sabe? E ela falou assim, não, Rita, eu tô estudando pro vestibular. Eu falei, o que você vai prestar lá? Eu vou prestar medicina, eu decidi, e eu só vou comemorar, só vou sair com os meus amigos na hora que eu passar. Eu achei assim até meio drástico o negócio, mas eu entendi, ela é disciplinada. Então assim, eu não conseguiria muito isso, né? Eu faço as minhas programações, mas eu me dou o direito de festejar no momento que eu conseguir aquele determinado. Por exemplo, no caso dela eu já pensaria assim, ó, se eu conseguir estudar o dia inteiro, a semana toda, no final de semana, no domingo, eu já ia dar uma passeada. Mas ela não, ela ficou firme. E ela passou em medicina. Inclusive ela se formou faz pouco tempo. Se formou naqueles 5 anos, né? Porque aí depois tem a especialização, as especialidades, então ela ainda não foi para esse ponto, mas já formou na primeira etapa da medicina. Então, eu fico assim muito, falo, olha, isso é que é disciplina. E ela fez exatamente, ela treinou o cérebro dela para que ela conseguisse passar. E ela passou. Ela colocou isso daí na cabeça e foi e treinou o cérebro dela. E eu lembro porque assim, ela foi minha aluna há anos, ela fez aula de piano, anos da vida dela. E no começo ela falava, eu tenho muito problema em ler, em concentrar. Eu falei, o piano vai te ajudar. E foi de ter feito, ela ficou muitos anos no piano, ela toca muito bem, inclusive. E ela aprendeu a focar nos estudos dela. Ela aprendeu a focar. E ela usava também muito o instrumento para isso, para ajudar a focar no que ela queria. E ela conseguiu. Hoje ela é médica. O outro ponto, o ambiente reflete a sua mente. Então, olha para sua mesa. Se ela estiver cheia de coisas, significa que você está bagunçado. Se você, por exemplo, tem pessoas que têm o carro bagunçado, né, sujo. Então, porque na realidade o carro ele reflete de repente o que ele está vivendo, que às vezes é um momento que não está muito certo. E às vezes a pessoa tem um quarto bagunçado, ela não consegue arrumar o quarto, o armário não consegue arrumar. Então você tem que ver aonde está a sua bagunça. Porque a bagunça ela não tem a ver com o quarto bagunçado, com o armário bagunçado, com o banheiro bagunçado, com a mesa bagunçada. Ela reflete como você está. Então, quando você arruma o seu espaço antes de você começar, é um passo para você arrumar a sua mente. Porque isso está interligado. Quando a gente pensa assim, ó, hoje eu vou parar para organizar minha casa, você vai se sentir melhor, você vai criar esse hábito de organização e você vai organizar a sua mente. Faça isso se você tem algum lugar, algum canto bagunçado. Pegue isso como se isso fosse a sua mente.
você vai arrumar o lugar e você vai se sentir melhor e você vai ficar mais produtivo. Isso aí tem tudo a ver. Então faça esse teste. Esse teste tem ajudado muitas pessoas, que às vezes as pessoas falam assim, Rita, meu armário tá tudo bagunçado. Eu falo, vai lá arrumar. Porque não é o armário seu que tá bagunçado, é você que tá bagunçado. E a pessoa vai lá arrumando, ela põe uma musiquinha, vai refletindo, porque não adianta nada você arrumar o armário e não refletir. Você tem que refletir o porquê que eu tô assim. Então se autoconhecer, o autoconhecimento é importantíssimo para você ter foco. Se você não sabe aonde estão os seus problemas, as suas dores, qual é o gatilho que faz você se distrair, você não consegue focar na sua vida. Então, arrume seu espaço, isso é importante, isso não é frescura, isso é um gatilho psicológico que vai sinalizar para o cérebro, agora é a hora de focar. Diga não sem culpa, esse é outro tópico, é um tópico que eu gosto muito de falar, eu sempre falo dele. Às vezes a gente fala sim para tudo. Tudo que vamos lá beber, sim, vamos. Vamos lá não sei aonde, sim, vamos. Você tá trabalhando? Às vezes você fala, eu vou passar aí na sua casa pra gente ir rapidinho lá numa loja. Aí você fala, sim, vamos, a hora que você vê passou o dia. Então, aprenda a dizer não. Inclusive, não para as coisas que às vezes estão apurrinhando a sua cabeça. De repente, você tá nervoso lá por causa daquele crush lá que te deu um não e que virou as costas para você. Bola pra frente, sabe? Segue o rumo. Não fica pensando, isso é perda de tempo. Isso faz você perder o foco, mina a sua energia para coisas novas que vão se abrir. E você fica lá, ruminando lá aquilo lá. Tudo que aconteceu. Deixa para lá, segue sua vida. Isso é importante quando a gente sabe dizer não. E não é só para compromissos que não vão te levar a nada. Que você fica assumindo compromisso com um, compromisso com outro, compromisso com outro. É na sua vida também de relacionamentos. Aquela pessoa que está do meu lado, ela está me ajudando eu a subir? De duas uma, ou eu ajudo, ou eu caio fora. Infelizmente. É meu amigo, tá? Eu gosto dele, mas ele tá fazendo com que eu construa uma vida, ele tá me ajudando, não ele fazer, né? Ele lá pegar, fazer, mas ele tá crescendo comigo, ou ele tá sendo um peso morto na minha vida, só fica reclamando. Cai fora, isso mina nossa energia, isso mina foco. Infelizmente, você tem que odiar a pessoa? Não, você tem que entender que a pessoa tá no processo dela, mas que não pode ser o seu. Porque senão sua energia já era. Saiba definir o que é o sim na sua vida que vai te levar a alguma coisa, do não que só vai te atrapalhar. Então saiba definir o que você tem que falar sim e o que você tem que falar não. O que é não. Cai fora disso. Então, para uma distração, você está dizendo não para os seus sonhos. Quando você fala sim para as distrações, você simplesmente está deixando seu sonho de lado. Uma outra coisa, uma coisa também importante, né? Aprende a fazer um não estratégico, não vai ser grosseiro, seja delicado, mas isso é autocuidado. Quando a gente fala não, olha, não, eu não... isso vai sobrar espaço para mental, porque realmente importa. Mas não seja grosseiro, fale com cuidado. Só que fala assim, olha, nós estamos em épocas diferentes. Ou faça como a minha aluna. Fale, não, eu não posso ir, eu tenho que estudar, eu quero passar, eu tenho um sonho grande, eu não posso, sabe? Fale com um jeito, mas fale. Aprenda a dizer não. Se a pessoa ficar chateada, se a situação, o grupo ficar chateado, você não pode fazer nada, eles não vão trazer o seu sonho. Você que tem que ir atrás do seu sonho. E uma outra coisa que eu coloquei aqui é a regra dos 5. Sabe aquele dia que você diz, eu me distraí, eu vou deixar para o outro dia? Não. Sei lá, se distraiu, não vai deixar para o outro dia. Não vai fazer com que o seu cérebro aprenda a protelar a cada 5 minutos que você para, a cada 10 minutos que você para, a cada distração. Agora já foi, então eu estava distraído. Não, volte
Nem que seja 5 minutos. Fala assim, não, eu vou fazer 5 minutos. Porque esses 5 minutos vai virar 30 minutos, vai virar 1 hora, e a hora que você vê, você está focando novamente. Então aprenda a retomar. A retomar. Ah, fiquei distraído? Retome. Vá de novo, faça outra vez. Pega o livro, vai ler, vai estudar. Que você vai trabalhar o seu cérebro, que esses pequenos deslizes você consegue contornar e voltar a focar o que você tem que fazer. E o mundo, ele nunca vai parar de te distrair. Você vai ter sempre pessoas e vozes e um barulho lá de chuva e um trovão e que cai uma panela lá na cozinha que vai tentar te distrair. Mas se você tiver com foco, se você aplicar todos esses passos que eu falei, que são passos simples, que dá para fazer, e você aprender a silenciar sua mente, você vai ficando mais forte. E se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, não deixe de curtir, de recomendar para outras pessoas, de comentar aqui. Eu deixei na descrição um link de uma aula gratuita do Thiago, que é um método que a gente gosta de melhor modelo de negócio, e nos vemos nos próximos vídeos.